Fala moçada, cabeças pensantes deste Brasil imenso e varonil. Professor Cláudio Drummond mais uma vez com vocês para falar sobre redação no Enem. E hoje a gente vai falar, eu sempre falo de redação, né? Aquela questão dos tripés, dois tripés. Já falamos sobre as duas colunas, né? Na verdade, o tripé é uma coluna, tá? As duas colunas que sustentam a boa redação. A gente já falou sobre a coesão textual e agora a gente vai falar sobre a coerência textual. Então vamos ver o que seria coerência textual e ver na prática como é que elas funcionam, como é que funciona, o que seria essa questão de coerência, o que essa máxima de coerência que tanto se fala, que tanto se argumenta, afinal de contas, o que seria isso? Porque eu preciso ficar atento e como eu consigo chegar a uma boa coerência dentro do meu texto. Vamos lá. A construção textual deve ser a construção de um todo compreensível aos olhos do leitor. Então eu tenho um todo, eu vejo lá aquele meu texto todo e ele precisa ser compreensível para mim, correto? Então vamos lá. A coerência textual é o instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar um sentido completo a ele. Cada palavra tem seu sentido individual. Quando elas se relacionam, elas montam um outro sentido. O mesmo raciocínio vale para as frases, os parágrafos e até os textos. Cada um desses elementos tem um sentido individual em um tipo de relacionamento com os demais. Caso estas relações sejam feitas de maneira correta, obtemos uma mensagem, um conteúdo semântico compreensível. Então a gente está dizendo ali que individualmente existem valores semânticos diferentes que quando juntam e quando se estabelece isso de maneira correta, como diz o texto, você reproduz uma mensagem que no final ela terá um conteúdo semântico, de significado compreensível. O texto é escrito com uma intencionalidade, de modo que ele tem uma repercussão sobre o leitor, muitas vezes proposital. Então há uma intenção daquele texto, né? Você produziu esse texto com uma intenção. E quando você tem essa intenção, é claro que você quer que aquele que está lendo entenda da melhor maneira possível, né? Que entenda com facilidade. Em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar. Uma deve ser a continuação da outra. Caso não ocorra uma concatenação de ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizerem ou por quebrarem uma linha de raciocínio. Quando isso acontece, dizemos que houve uma quebra de coerência textual. Então, quando as coisas parecem caminhar e de repente no meio desse processo fica confuso, esse encadeamento não está funcionando da maneira que deveria, e isso causa uma dificuldade de entendimento daquilo que se lê, a gente diz que está ocorrendo uma falta de coerência. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo. Então, as partes não podem se contradizer. Eu digo uma coisa e eu tenho que reafirmar. Eu dizer esta coisa e depois contradizer o que foi dito, isso vai inserir num erro de coerência. Logo, também quando falta a relação com o mundo, não adianta você falar algumas coisas e essas coisas não têm nenhuma relação com o mundo que vivemos. Isso também pode acarretar num problema de coerência. Esse cara está sendo incoerente. Ele vive onde? Ele vive em Marte. Ela é também auxiliada pela coesão textual. Ela também é auxiliada? Não. A coesão textual, se ela é bem feita, vai ajudar com certeza na coerência. A coesão mal feita certamente acarretará problemas de coerência. Isto é, a compreensão de um texto é melhor capturada com o auxílio de conectivos, preposições, etc. Então, os conectivos, que são uma matéria da coesão, eles são fundamentais
na hora, se não são fundamentais, eles são importantes sim, tá? O mau emprego deles provavelmente estará numa dificuldade de compreensão e aí haverá um erro de coerência no texto. Vejamos alguns exemplos de falta de coerência textual. Então, alguns textos ali, vocês viram uma noção básica. Poxa, o que é a tal da coerência, né, na prática aqui? No verão passado, como estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Bem, nevar em Fortaleza, no Ceará, né? Se você tem conhecimento do mundo que te cerca, por exemplo, falar que nevou no Ceará, apesar dessas mudanças climáticas loucas que o planeta vem sofrido, por enquanto é algo muito incoerente. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Ora, contraditório, né? Se estão derrubando, provavelmente a floresta terá dificuldades em sobreviver. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Aí você também vê a questão da quebra de um raciocínio, vai para outro e compromete uma coerência. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Pô, tá falando de mico-leão, o que tem a ver você puxar o sabiá aí, o canto do sabiá? Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Ué, ou todo mundo ou ninguém, né? Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Isso aqui é um parágrafo que a gente percebe muitas vezes naquele aluno que tem muita dificuldade em escrever e às vezes ele entra na contradição, né? Olha lá, podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Ora, aí logo em seguida ele diz que o governo cumpriu o que disse, investindo na educação, e no final diz que isso trouxe várias melhorias ou várias melhoras, como está no texto, para o país. Ué, se é um problema, enfim, é altamente contraditório, muito mal redigido, né? Mas vamos seguindo. A falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando é você quem escreve. É muito interessante isso. A gente consegue perceber essa falha, né, que vai trazer um problema de coesão quando a gente está lendo ou ouvindo alguém. Quando a gente constrói ou quando a gente fala, às vezes a gente tem muita dificuldade de perceber que a gente está sendo incoerente. Isso tem até uma explicação às vezes mais científica, por isso que é complicado na prova de universidade essa dica, mas é importante você fazer o texto, você fez lá o teu rascunho e não logo transcrevê-lo para a folha definitiva. Seria interessante você escrevê-lo, faz o rascunho, fazer algumas questões objetivas da prova e depois retomar, porque o cérebro é meio que fica meio cego, o cérebro, tá? Desculpa essa analogia, mas vou usar do elemento bem conotativo mesmo. Então, o cérebro fica meio cego. Então, a partir do momento que você cometeu aquele erro, se você na mesma hora for revisar, esse erro pode passar despercebido. Já depois de um tempo, quando você volta, ih, caramba, aqui achei. Isso é comum, a gente faz um texto agora, depois vai ler, acha ele ruim, a gente depois vai ler dali uma semana, acha ele pior ainda. Então, isso é natural, a gente na hora, às vezes, a gente não percebe. Uma coisa também que é fundamental é que quando a gente escreve o texto, é importante que a gente depois faça uma releitura, né? Simplesmente fazer um rascunho e depois transcrevê-lo, faça a releitura, só a releitura, não é ler para transcrever, é ler mesmo para você entender aquilo que você escreveu, tá? Quando o entendimento de determinado texto é comprometido, imediatamente alguém pode afirmar que ele está incoerente. Na maioria das vezes, essa pessoa está certa ao fazer esta afirmação, mas não podemos achar que as dificuldades de organização das ideias se resumem à coerência ou à coesão.
É certo que elas facilitam bastante esse processo, mas não são suficientes para resolver todos os problemas. Aí a gente tem uma série de outros problemas, mas a gente está falando, nesse momento, de coerência textual. Para ser coerente, o texto deve apresentar uma relação lógica e harmônica entre suas ideias, que devem ser ordenadas e interligadas de maneira clara, formando assim uma unidade na qual as partes tenham nexo. Não basta, portanto, que o texto tenha coesão, mas é preciso também que o raciocínio exposto não apresente lapsos, hiatos, deslocamentos abruptos das informações e excesso incoerente de ideias. Então, quando você deixa lacunas, né? Tá faltando alguma coisa aqui, lapsos que são erros, ou falta de alguma coisa, deslocamentos, né, abruptos de uma área para outra, essas questões de ato, deslocamentos, a gente tem uma aula, né, a gente tem um módulo que fala exatamente sobre os critérios de avaliação global, que é legal, se você ainda não viu, assista, que vai esclarecer bem vocês sobre isso, tá? E aí a gente pode dizer que, algumas regras, né, para escrever com coerência. Então a gente pode, através desse modelo aqui, a gente seguir uma lógica para que o nosso texto tenha lógica. Bem, manter a ordem cronológica. Não se deve relatar antes o que ocorre depois, a não ser que se pretenda criar um clima de suspense ou tensão, mas nunca esquecendo que no final a tensão deve ser resolvida. Eu acho que criar uma tensão na prova do Enem é um risco muito grave. Então, a relação cronológica, esse encadeamento de ideias seguindo uma linha de tempo lógica, né? Eu acho que é bem mais tranquilo e mais seguro. Seguir uma ordem descritiva, isto é, seguir a ordem que a cena, o objeto, o fato são observados, dos detalhes mais próximos para os detalhes mais distantes, ou vice-versa, de dentro para fora, da direita para a esquerda, enfim, mas ter uma ordem descritiva, independe de onde você irá fazê-la. Uma informação nova deve se ligar a outra já enunciada. A gente nunca pode colocar alguma coisa que não tenha relação ao restante. Aí você vai estar sendo incoerente, vai ser um troço lá que não tem lógica com os demais. Então precisa sempre voltar a isso, né? À medida que o texto avança, as novas ideias devem se relacionar às antigas, de maneiras que todas permaneçam interligadas. Então, quando a gente constrói lá nosso desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento, que você vai colocar 3 argumentos, que são 3 parágrafos, o segundo parágrafo tem que ter alguma relação com o primeiro com a introdução, e o terceiro com o segundo com o primeiro com a introdução, e a conclusão vai ter com os demais, né? Essa relação precisa ficar bem estabelecida e de maneira clara para aquele que está lendo, certo? Evitar repetições. Uma ideia já enunciada pode ser repetida e em alguns casos é imprescindível que isso ocorra, né? Se repeti-la para enfatizar. Mas desde que acrescentemos uma informação nova ao raciocínio. Um novo elemento capaz de aclarar mais ainda o assunto de que estamos tratando. Ou seja, devemos evitar redundâncias. À medida que escrevemos, o texto se amplia graças à agregação de novas ideias, e não porque insistimos no que já foi tratado ou usamos um excesso de palavras. Então, quando você começa a repetir muitas ideias, as palavras, isso vai dar uma pobreza, vai deixar o texto sem um andamento, né? Ele não vai caminhar, ele vai ficar preso ali, vai ficar, enfim. Você até pode retomar alguma coisa apresentando, retomei para apresentar coisas novas, tá? Mas só assim, para acrescentar novas ideias. Não se contradizer, isso é fundamental para uma coerência, a gente não pode entrar em contradição, já falou um pouquinho sobre isso, né? Uma tese exposta e defendida no início não pode ser atacada no final do texto. Se o objetivo do autor é discutir sobre diferentes argumentações em torno do mesmo tema, deve deixar claro quem defende qual ideia. Nesses casos, todo cuidado é pouco. A contradição não deve ser assumida pelo autor, mas sim surgir da diversidade de opiniões. Então você está citando ali elementos que eles podem, para que no final você tenha uma conclusão em que você discute e que você vai lá no final esclarecer, você pode colocar elementos que se contradizem, mas você vai explicar e vai fechar. Você não pode ser contraditório.
Você não pode se contradizer. Você não pode começar um texto a favor de uma coisa e no final você conclui dizendo que é contra. Ou que você é contra e no final você conclui dizendo que é a favor. Aí isso é contradição e é uma coisa muito mal vista em qualquer redação. Isso é um problema de coerência. Não escamotear a realidade. O que seria isso? Um dado concreto, real, só pode ser contestado com base em investigações científicas. Um fato de conhecimento público pode ter novas versões, mas com base em depoimentos fidedignos. Encobrir a realidade com rodeios ou subterfúgios apenas para dar maior veracidade a uma ideia acaba sempre comprometendo a qualidade do texto e, às vezes, abalando a reputação do autor. Então, cuidado com essas questões. A coisa tem que ser fidedigna, tem que ser o que é real. Se você está buscando coisas da realidade, ela tem que ser bem ali. Você não pode, sei lá, mentir, criar coisas do nada, se é algo que tem domínio público, se é algo que está lá na realidade. Então, tenha muito cuidado com isso. Não escamoteio. Evitar generalizações. Afirmar de forma infundada ou não que algo é verdadeiro em grande parte das situações, ou para a maioria das pessoas, demonstra falta de argumentos ou preconceito do autor. Então, você tem lá um determinado área, você de uma maneira geral, en passant, costuma dizer, não. Quando a gente vai para uma dissertação, né, a prova do Enem, quando a gente vai partir para a dissertação, a gente já está cá dentro de um argumento muito bem construído. Isso demonstra que você tem conhecimento sobre o assunto. Não é uma coisa muito parcial, muito que todo mundo sabe, que todo mundo usa. Não, a criatividade, a criticidade são fatores fundamentais na construção do seu texto. E isso, de certa forma, vai perpassar também por uma coerência. Utilizar os recursos de coesão textual. A gente diz que que um dos caminhos para a gente obter uma coerência bacana é ter uma coesão muito bem feita. Então, lançar mão realmente desses artifícios, desses recursos que a coesão textual me traz. Bem, a coerência ela é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, um mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Quando lemos um texto, estamos ao mesmo tempo construindo sua interpretação, e fazer isso de maneira eficiente está relacionado com os conhecimentos que já possuímos. Como vamos entender um texto que trate de química nuclear se não soubermos o que são os elementos da tabela periódica? Como entender um texto que fale sobre coerência se não soubermos o básico sobre a interpretação de textos? Então, passa pela coerência o meu conhecimento prévio sobre muita coisa, né? Passa sobre a coerência entender a contextualização de tudo, correto? 3 princípios básicos são necessários para compreendermos melhor o que é coerência textual. Então vamos ver esses 3 princípios básicos para a gente entender, né, essa questão de coerência. Princípio da não contradição. Um texto deve apresentar situações ou ideias lógicas que em momento algum se contradigam. Então a contradição tem que ser veementemente combatida na hora de escrever o texto. Princípio da não tautologia. A tautologia nada mais é do que um vício de linguagem que repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto, o que compromete a transmissão da informação. Então você tem ideia, essa ideia ela é abordada e depois você faz a mesma ideia, a mesma coisa, só que simplesmente trocou as palavras, mas é a mesma ideia. Isso vai acarretar problema de coerência. Isso vai dificultar a transmissão da informação, né? Essa informação precisa ser passada de uma maneira muito clara, muito objetiva, o que causará uma boa coerência do texto. Princípio da relevância. Um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Então, individualmente até está lá.
essa informação tá legal, essa aqui, mas não ficaram, não casaram, né? Não ficaram bem estruturadas umas com as outras. Se as ideias não dialogam entre si, então elas são irrelevantes. As ideias precisam dialogar uma com as outras. Senão, isso vai acarretar um erro de princípio de relevância e vai causar problema na coerência do texto. Gente, a aula de coerência termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Coerência e coesão, como eu sempre digo, são fundamentais para a construção do nosso texto e a gente se vê em breve num próximo bloco. Até mais!